Que Jesus abençoe você. A mensagem de hoje se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 4, no versículo 15, que está escrito assim: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, ou seja, não há pecado. Dois pontos importantes aqui. Nós precisamos perceber. Primeiro, aqui diz que a lei suscita ira. Ira contra quê? A ira contra o pecado. Por quê? Porque a lei, ela mostra, ela revela o pecado e ao mesmo tempo aponta para aquele que tira o pecado. Quem tira o pecado? Somente Cristo. Quem pode declarar alguém justo? Somente Cristo. A lei não. A função da lei é mostrar o pecado e ao mesmo tempo apontar para aquele que tira o pecado. É como um espelho, né? O espelho mostra a sujeira do seu rosto, mas o espelho não tira a sujeira do rosto. Quem tira é a água. A água que era como é Jesus, representado como Jesus. O espelho é representado como a lei. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Veja o resultado do pecado. A lei revela que o pecado leva à morte, mas ao mesmo tempo aponta para quem? Para Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então, a lei me mostrou que eu pequei. Eu agora, reconhecendo a magnitude do pecado, vou a Cristo e confesso esses meus pecados. E pela graça de Cristo, Ele me declara justo, Ele me liberta. Então, a lei, como diz Paulo, é justa, santa e boa. Paulo diz que não conhecia o que é pecado se a lei não mostrasse para ele que era pecado. Ele não sabia o que era consciência se a lei não dissesse para ele o que é isso. Então, a lei é muito importante. O segundo ponto aqui que diz esse texto aqui, que onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, não há pecado. Outra tradução já fala direto. Onde não há lei, não há pecado. Eu pergunto você, existe o pecado no mundo? Sim, existe. Então, se o pecado existe, é porque existe lei. Então, a lei sempre existiu. No céu existe lei? Existe. Por quê? Porque o pecado começou lá no céu. Satanás transgrediu a lei de Deus lá no céu, quando ele quis se colocar no lugar de Deus. Paulo fala que não há outro Deus além de mim. Então, ele queria assentar no trono de Deus como se fosse Deus, acima das mais altas nuvens. Aliás, ele queria ser mais do que Deus. Então, no céu a lei? A lei. Quando Deus criou Adão e Eva, deu Deus lei para eles? Sim, existia uma lei. Porque se não houvesse lei, eles não teriam pecado. Eles transgrediram a lei de Deus. E eles pecaram. E essa lei, nós chamamos de lei moral, né, que rege o nosso comportamento, sempre existiu. A lei de Deus está dividida em 4 categorias. Lei moral, que ela representa o caráter de Deus, rege o caráter de Deus, nela está incluídos os 10 mandamentos. Aí vem a lei cerimoniais, onde inclui todas as cerimônias, né? Essas leis cerimoniais ela apontava para Cristo. E foi a lei cerimonial que Cristo cravou na cruz, ele cumpriu ali. Então, por isso é que hoje não se imola ou mata cordeirinho. Quando a pessoa peca, ele vai diretamente a Deus e pede perdão. Naquela época não, ele pegava um cordeirinho, imolava o cordeirinho, matava o cordeirinho. Então, existia a lei moral, nela está incluídos os 10 mandamentos, rege o caráter de Deus, é imutável. Aí tem a lei cerimonial, que foi cravada na cruz. Aí existe a lei de saúde. A lei de saúde, se você ler, você vai ver tantas leis referentes à saúde, e ela também existe. Deus fala que tudo que comais, beber, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Deus diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E se nós destruir esse corpo, Deus também destruirá. Então, existe a lei da saúde e existe a lei civis. A lei civis nós precisamos respeitar. Essas leis é regida diferentemente de país para país. Cada país tem as suas leis civis.
E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades. Desde que as autoridades estão pedindo que você faça algo que está de acordo com as coisas de Deus. Quando a autoridade se coloca acima de Deus, a Bíblia fala que importa obedecer a Deus, antes a Deus, ou primeiramente a Deus. Então nós precisamos obedecer às autoridades. Então existe ali 4 leis, né? Vou repetir lá. Lei moral, lei cerimonial, lei da saúde e as leis civis. Dessas 4 leis, qual foi que Jesus cravou na cruz? Qual que nós não precisamos mais obedecer? As leis cerimoniais, porque ela apontava para Cristo. Cristo é o verdadeiro Cordeiro. A palavra de Deus fala no dia que João Batista batizou Jesus. Jesus diz aí, quando Jesus estava chegando para ser batizado ali, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o verdadeiro Cordeiro morreu ali na cruz, quando Jesus morreu ali. Então ali foi cravado, ali foi encerrada a lei cerimonial. Quando Paulo fala que nós não precisamos mais obedecer, que ela foi cravada na cruz ali, ele está referindo à lei cerimonial. As outras leis não. Por isso que ele diz que as outras leis chama de santa, boa e agradável lei. Então, meu amigo, nós precisamos obedecer às leis de Deus. Senão nós tornaríamos um transgressor. E Cristo não vai levar nenhum transgressor do céu, porque o único que transgrediu a lei de Deus lá foi expulso de lá. Então precisamos obedecer em Cristo. A lei salva? Não, quem salva é Cristo. Mas a lei revela quem está sendo salvo. Porque quem está sendo salvo, e a salvação é diária, guarda a lei de Deus, obedece. Só quem é lavado e remido no sangue de Cristo que obedece. Quem não foi, não obedece. Então, um bandido, vamos supor que uma pessoa, um bandido, um marginal, um ímpio, que não aceitou Cristo na sua vida, ele jamais vai obedecer à lei de Deus. Aquele que aceitou Cristo em sua vida, ele obedece. Então, guardar a lei é resultado de estar com Cristo e em Cristo. Jesus Cristo é o meio de salvação, não a lei. A lei é resultado da salvação. Espero que ficou claro para você, que Deus te abençoe e da agora em diante você vai obedecer os mandamentos de Deus, porque você aceitou Cristo na sua vida. Então, com gratidão, por amor, né, porque você é semelhante a Ele, né? Cristo, quando esteve aqui, obedeceu, nós também precisamos obedecer. Lembra o que Jesus disse? Se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Esses meus mandamentos aí incluem a lei moral, está incluído os 10 mandamentos, a lei de saúde e a lei civil. Menos as cerimoniais, porque Cristo cravou na cruz. Que Deus abençoe você, um forte abraço. Que Deus te acompanhe sempre. Desejo um dia de vitória para você. Gostou dessa mensagem? Compartilhe. Um forte abraço.